Bia, ô Bia, dá pra tu parar? Que eu tô fazendo um ouvir. Alô, meus amados, uma boa noite para todos, ou seja, boa tarde ainda, né? Se aproximando já para noite, que são 17h30, daqui a pouquinho às 18 horas já é boa noite. Não esquenta não que vocês vão ouvir alguns barulhinhos aí, a minha filha, né? Minha esposa também que tá aqui se movimentando, arrumando a casa, mas é o tempo que eu tenho, não posso esperar o tempo, porque não tem tempo. Então a gente tem que remir o tempo. Como remir o tempo? É aproveitando as horas que Deus nos concede. Hoje eu venho aqui, mano, falar de um assunto que causa muita polêmica dentro das igrejas, no mundo, principalmente. Existe uma dúvida, existe uma dúvida muito grande quando nós falamos de dinheiro dentro da igreja. Mas só que o dinheiro ele sempre esteve presente na história da Bíblia. No Velho Testamento ele estava sempre presente em forma de ouro, de prata, de bronze. Não tínhamos notas como nós temos hoje, né? Mas era o dinheiro da época. E eu sei que muitas pessoas têm muito pouco conhecimento da Bíblia em relação à oferta. Outros não conseguem nem ofertar e nem dizimar. É uma coisa muito complexa dentro da igreja. Mas só que é bíblico. E eu trago a palavra, a Bíblia, para mostrar para você a importância da oferta. No livro de Êxodo, no capítulo 24, Deus faz uma convocação a Moisés para ir ao monte. E Moisés vai ao monte para ouvir a voz de Deus. É uma coisa que eu faço constantemente, subir ao monte para poder orar, para poder ouvir a voz de Deus. E quando eu vou ao monte, eu vou com o objetivo de ouvir Deus falar comigo. Ou se Deus não falar comigo, eu vou com o objetivo de eu falar com Deus. Se Ele vai me responder, eu não sei. Sei que eu vou fazer que nem aquela viúva, quando chegou diante do juiz. Ela importunou tanto, mas tanto o juiz, que o juiz não aguentou. Ele teve que julgar a causa daquela mulher. Deu para ela a causa daquela mulher ganha. Então orar é isso. E Moisés sobe o monte no capítulo 24 do livro de Êxodo. E ele para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Chegando no monte, no capítulo 25, do versículo 1 em diante, Deus fala assim: Então o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todos os homens cujo coração se move voluntariamente. Dele tornarei as minhas ofertas alçadas. Esta é a oferta alçada que tornarei deles: ouro, prata e bronze. Talvez muita Bíblia vai estar escrito cobre. E azul, em púrpura, carnesim, linho fino, pelos de cobra, e pele de carneiro, tinta de vermelha, pele de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção, especiaria para o incenso, pedra sondômicas, pedra de engate para o alforje e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Preste bem atenção. Talvez você esperava hoje eu trazer uma palavra que te chamasse mais atenção.
Mas eu acho que toda a Bíblia, a partir do momento que tenha conteúdo, toda pregação, ou seja, que tenha conteúdo, é interessante. Então Deus fala com Moisés sobre uma construção de um templo, ou seja, de um tabernáculo. E Deus aqui vai determinar o tipo de oferta que agradava o coração dele. Deus diz a Moisés o que ele quer. Não era o que o povo queria dar, era o que Deus queria. Ouro, prata e bronze. Aí ele continua com umas coisas mais simples, porém não menos significantes. E Deus fala para Moisés, para o povo ofertar a ele ouro, prata, também bronze. Era a moeda da época. E o povo entende esse chamado de Deus para a construção do templo. Agora, aí entra o porém. Cabe a quem está administrando essas ofertas fazer o que Deus determinou. Cabe a quem está recebendo essas ofertas fazer aquilo que Deus determinou. E não usurpar. Não se beneficiar dessas ofertas. E a Bíblia diz que Moisés, literalmente, levanta esse tabernáculo para adoração ao Senhor. E detalhadamente, conforme Renata Azevedo Nazarete. Oi, prima, tudo bem? A paz? É minha prima, Renata, está com a gente aí, graças a Deus. Renata Azevedo, minha primona. A paz do Senhor, Renata. Nós vamos falar aqui hoje sobre oferta, Renata. Então, amado, cabe a quem está administrando essa importância a qual Deus pediu de ministrar de maneira correta, de maneira justa. E Deus pede algo com muito valor. Deus começa estipulando: eu quero ouro, eu quero prata e eu quero bronze. Mas, a princípio, tô trabalhando, coisa boa esse canal. Obrigado, primo. A princípio, ele fala segundo o seu coração, mas logo depois parece que ele passa um protocolo e uma borracha e determina o que ele quer. Tipo assim, ele é Deus, então ele sabe que se deixar por conta do povo, eles vão dar aquilo que bem entender. Então Deus fala assim, ó, eu quero ouro, eu quero prata e eu quero bronze, Moisés. Mas Deus explica, Moisés, por que quer. Porque haveria necessidade de construir ali o tabernáculo. E esse tabernáculo era para a morada de Deus, não podia ser qualquer coisa. Então a palavra do Senhor nos mostra o verdadeiro sentido da oferta. O que é ofertar a Deus? Por que nós ofertamos? E para que ofertamos? Porque nós adoramos. Para que nós ofertamos? Para que a casa do Senhor possa ter ali os mantimentos necessários. Porque somos um adoradores. E para quê? Para que haja, mano, dentro da casa do Senhor aquele conforto. Hoje nós usufruímos desse conforto. Nós entramos. Mas, literalmente, muitas pessoas não conseguem entender isso. As pessoas pegam a palavra, quando fala de oferta, acha que a oferta foi determinada pelo homem. Não, a oferta não é coisa do homem. A oferta não é coisa do homem. A oferta, ela é de Deus. A palavra nos relata que a primeira oferta a ser feita, lá no livro de Gênesis, foi Deus. Quando mata um cordeiro para o pecado de Adão e de Eva. E Deus purifica eles com aquela oferta. Derramamento de sangue
da primeira aliança. E a gente vai passear hoje na Bíblia para vocês entenderem que a oferta não foi determinada pelo pastor Marcelo. A oferta é determinação de Deus. Diga para o povo em Êxodo 25 que me traga. E toda a Bíblia, toda a palavra de Deus vai passar pela oferta. Toda a palavra de Deus. No livro de Neemias, você conhece muito bem o livro de Neemias por causa da história dos muros. Quando se fala do livro de Neemias, nós falamos da construção do muro. Você lembra logo que Neemias diz: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. É a primeira coisa que vem na tua mente. Mas só que no livro de Neemias, no capítulo 10, e no versículo 33 não, desculpa, deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor. 37, diz assim: as primícias nossas, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de todas as árvores e o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus. Dizemos da nossa terra, os levitas, pois eles cumprem e recebeu os dízimos e todas as cidades, aonde há lavoura. Os sacerdotes, filhos de Arão, estariam como levitas, quando estes receberam os dízimos, e os levitas trariam dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, e a câmara da casa do tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta da câmara dos filhos do azeite, porquanto acha ali o vaso do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não desampararei a casa do nosso Deus. Você está entendendo? Você pega o livro de Neemias, você só fala do muro, mas aqui era uma festa. Era uma festa da aliança do povo sobre guardar. Era uma festa da aliança. Então aqui eles estavam falando sobre a respeito da restituição do muro, do templo, da casa. E eles não poderiam passar sem falar da oferta, sem falar do dízimo. Também seriam restituídos, porque a casa estaria arrumada de forma correta. Então aqui no caso Neemias determina ao povo que tivesse esse ritual, esse hábito de ofertar ao Senhor. E deixa bem claro aqui ao povo, a todo tempo, sobre dízimo, sobre oferta, dízimo dos dízimos. Isso aqui não é uma coisa inventada, criada pelo homem. Isso é bíblico. Isso é Deus determinando que tudo tinha que estar devido como é a palavra do Senhor. A palavra de Deus determina assim. A palavra de Deus, ela quer assim. E você só vai aprender, Mato, quando você se interessar por Bíblia. Infelizmente, são muito poucas pessoas que se interessam pela Bíblia. Muitas poucas pessoas que se interessam em estudar a palavra do Senhor. É por isso que todo tempo, toda hora a gente vê pessoas sendo enganadas porque não tem conhecimento da palavra. Para que e por que nós ofertamos? Aqui nós podemos entender por que Neemias mandou restituir a oferta. Os levitas que viviam da obra, para que não faltasse o azeite na casa do Senhor. Então entenda que oferta é determinação de Deus para o povo de Israel. Não é uma determinação vinda de Moisés. Não é uma determinação vinda
de Neemias. Não é, amado. A Bíblia nos ensina como devemos ofertar ouro, prata e bronze. Nós temos outros versículos aqui que eu estou caçando, que isso é um estudo que eu já dei. Já passei em várias igrejas esse estudo. A gente fala também de Davi, quando foi construir o templo, lá em Samuel. A Bíblia diz que Davi manda o povo parar, mano. De uma tal forma que o povo ofertou, que ele manda parar. Ele para e fala, ele diz, para, chega. Já não suporta mais de tanta oferta. Então a Bíblia toda ela vai falar de dinheiro. A Bíblia toda vai falar, sim, da oferta à casa do Senhor. O tempo todo fala de oferta. Não tem como fazer a obra de Deus sem a oferta. Não tem como construir uma obra sem oferta. E eu sei que para falar isso em público tem que ter coragem, porque o povo está saturado da administração de hoje em dia. O povo está cansado da maneira que está sendo administrado tanto o dízimo e quanto a oferta na casa do Senhor. Mas quando ela é administrada de maneira correta, é bênção para a casa de Deus, amado. É bênção. É bênção para a casa do Senhor quando ela é administrada de maneira correta, de maneira santa. Como Moisés administrou. A Bíblia diz que Moisés construiu. Aqui, ó, eu falei Samuel, mas não é Samuel não, é Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29. A oração de Davi, a oferta de Davi aos princípios. E disse mais o rei Davi a toda a congregação. Presta bem atenção. Salomão, meu filho, o único que Deus escolheu, ainda moço, inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Está entendendo? Quando você administra oferta para Deus, o que você faz? Você faz um palácio para Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para a obra de ouro, prata para a obra de prata, bronze para a obra de bronze, ferro para a obra de ferro, madeira para a obra de madeira, pedra para a obra de onix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaico e toda sorte de pedra preciosa, mármore, tudo em abundância, e ainda porque eu amo a casa do meu Deus. Ouro, prata, particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro. Para por aqui. Mas Davi deixa bem claro, eu preparei para Deus. Ele bota o seu coração à disposição de ofertar na obra do Senhor. Ele não se importa de maneira alguma se ele vai ofertar ouro, se ele vai ofertar bronze. Ele está aqui com a consciência que esta obra não é dele e nem tampouco do seu filho Salomão. Essa obra é para Deus, é um tabernáculo para Deus. Então nós vamos construir o melhor. É aqui ele fala, ó, ouro para a obra de ouro, prata para a obra de prata, bronze para a obra de bronze. Era o tabernáculo do Senhor. E Salomão era um menino, não tinha experiência para estar de frente de uma obra tão gigantesca como essa. E Deus determina a Davi a tomar essa iniciativa para que essa obra fosse muito bem executada. Então entenda, amado, que isso aqui não é uma palavra direcionada do homem, mas sim Deus falando ao coração de Davi, falando ao coração de Moisés. Eu estou falando de grandes líderes,
como Moisés, como Neemias e como Davi. Citei aqui 3 homens que fizeram a diferença numa construção de uma obra. Moisés vai construir a primeira tenda e leva ouro, prata e bronze. Neemias, depois da cidade toda destruída, ele vai restituir a adoração ao Senhor com as ofertas, com os dízimos. E Davi vai construir o maior templo de toda a história, o tabernáculo de Deus, conhecido como o Templo de Salomão. Ouro, prata, tinha tudo de sobra dentro desse templo. O que não faltava aqui era luxo, mas é para Deus, amado. Para Deus a gente tem que aprender a dar o nosso melhor. Para Deus temos que aprender a ofertar o melhor. Davi disse uma certa vez: não darei ao meu Senhor aquilo que não custe o meu suor. Muitas pessoas não conseguem entender do porquê está dentro da casa do Senhor e não conseguem prosperar. E a maneira que se oferta. Vai lá, se pega a pior moedinha, que não dá nem para comprar uma bala, e oferta dessa forma. Entenda isso aqui é uma doutrina. Em qualquer lugar do mundo vai se falar sobre o dinheiro, mas dentro da igreja não se ensina a maneira correta como devemos ofertar. O que é oferta? Eu já vi pessoas dizer assim: eu nunca vi Jesus no seu ministério falar de dinheiro. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou entrar aqui na parte de Jesus. Eu vou sair do Velho Testamento, porque aí muitas pessoas vão dizer que eu estou preso, como se o Velho Testamento foi abolido, mas não foi. Não foi abolido. Eu quero entrar, amado, no livro de Mateus. Eu gosto muito de Bíblia, querido. Eu amo a Bíblia. É Bíblia e oração. No livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 11. Aí diz assim a palavra: a visita dos magos. Diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por dúvida advertência, prevenindo-os em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressam para outro caminho à sua terra. Aí fala: a fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, dizendo: dispõe e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Pastor, o que tem a ver essa história com oferta? Tudo. Aqueles 3 homens, ou seja, aqueles 3 magos, que compareceram diante de Maria e de José, ele estava levando ali a provisão para Jesus. Jesus tinha que sair da cidade onde se encontrava e viajar para outra cidade. Para onde Jesus ia? Para o Egito. Jesus ia passar a viver no Egito até Deus determinar. Basta. Quando você viaja de uma cidade para outra, você tem que levar recurso. Eu estou para fazer uma viagem da cidade aqui do Rio, aqui capital, para Cabo Frio. Ficar lá 3 dias. Eu já estou guardando. Por quê? Ninguém vai me dar o de comer e de beber lá, não. Eu tive que pagar uma pousada para ficar, um local para ficar. Então, não era diferente com Jesus. A provisão de Deus aqui, que ele era um menino.
Então Deus leva esses homens e já levam até Jesus a oferta necessária para eles ficar o tempo necessário. É uma visão, aqui é uma questão de visão e de interpretação. Para que esses homens levaram essas ofertas até Jesus? Para um simples ato de demonstração? Não, amado. A mãe de Jesus e o pai de Jesus, José, iriam precisar de dinheiro para sobreviver no Egito. Segundo os historiadores, o Egito era a cidade da época. É como você hoje querer alugar uma kitnet no centro do Rio, é caro. Como você querer alugar um apartamento lá em Copacabana, é caro. Ou na Barra, ou no Recreio, é caro. Então é como se fosse nesse patamar. Jesus estava indo para uma grande cidade que o desenvolvimento econômico era muito grande. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Então tudo lá era caro. Jesus ia precisar, literalmente ali junto com seus pais, de recurso para sobreviver ali. Então esses magos já levaram o recurso. Olha que impressionante, amado. Deus prepara os recursos para tudo. Preparou para Moisés construir a tenda. Preparou recurso para Neemias e reconstruir os muros. O rei ofertou. O rei deu carta branca para o povo ofertar, que tinha literalmente aliança com aquele rei. A restituição de Neemias das ofertas. Depois Deus deu a Davi e a Salomão recurso para construir o templo de Salomão. E agora nós estamos vendo aqui Deus dando refúgio. Fuja, vai para o Egito, fica lá até eu determinar. Um desconhecido, José, ia para o Egito. Ele ia precisar de alugar, de uma pousada, ele ia precisar de comer, de beber. Tu acha que Deus ia mandar ele para lá de qualquer maneira? Não, há recurso. Pastor, qual é esse recurso? Entrando na casa, viram o menino, Maria e sua mãe prostrando-se, adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram a oferta, ouro, incenso e mirra. Tá entendendo isso? Isso aqui é Bíblia, mano. Isso aqui é mistério. Provisão de Deus para Jesus sobreviver no Egito o tempo determinado por Deus. Você só vai sair de lá quando eu falar para você, pode vir. Basta. E Jesus era uma criança. Era um menino. Precisava de sua mamadeira, precisava lá da sua fralda descartável da época, eu não sei o que era, mas precisava. E a Bíblia diz que ele ainda deixou aqui o incenso, mirra. Para quê? A mãe de Jesus botar na água, deixar Jesus cheirosinho. Toda mulher não compra aí acho que sei lá, mamãe, bebê, mamãe, um negócio assim. Eu não entendo muito disso. Então entenda a visão de Deus dentro da obra com a oferta. Entenda, a Bíblia fala que quem vive da obra tira o teu sustento da obra, mas ela não manda ninguém ficar milionário. São a administração que acaba distorcendo o que diz a palavra. Distorcendo a palavra não, que a palavra nunca vai ser distorcida. Acaba distorcendo a tua mente. Quantas pessoas que já deixaram de ofertar, que já deixaram de dizimar, porque não tem conhecimento dos fatos. E aqui a gente vê Jesus sendo abençoado pelos magos. Não foi Maria e José não, foi Jesus. Eles não foram levar lá o baú de ouro por causa de Maria e de José.
Maria fica conhecida na história por causa do menino Jesus. Não é Jesus que fica sendo conhecido por causa de Maria. Maria passa a ser alguém na história depois do nascimento de Jesus, porque até aí Maria só era mulher de José, mais nada, noiva. Entra para a história depois do nascimento. Quando Jesus entra na tua vida, você deixa de ser um anônimo e passa a ser um conhecido. Nossa, olha o que Jesus fez na vida de Renato. Nossa, olha o que Jesus fez na vida de Vera. Nossa, olha o que Jesus fez na vida de Elane. Nossa, olha o que Jesus fez na vida de Bia. Nossa, olha o que Jesus fez na vida de... Então foi Jesus que entrou na vida de Maria, não Maria que entrou na vida de Jesus. Então aquela oferta não foi por causa de Maria, mas sim por causa de Jesus. Não foi por causa de José. Se dão ênfase a Maria. E José? Não tinha que ter o mesmo patamar? Olha como é que é contraditório o mundo. Então Jesus aqui é o centro de toda a atenção dos magos. Eles não foram ali levar o ouro por causa de Maria. A Bíblia diz que eles prostram quando viram o menino, e oferta quando olharam para o menino. Essa oferta aqui é por causa do menino que tinha nascido, chamado Jesus. A revelação para eles fugir dali não é porque Herodes queria matar José e Maria, não, queria matar o menino. Então o mistério aqui está no menino Jesus. É ele que faz José sendo um desconhecido, Maria sendo um desconhecido, se tornar grande na história. Então quando Jesus entra na tua vida, você passa a ser grande. Continuando, Lucas, anota aí que isso é um estudo, hein, Mato? Lucas capítulo 8, no versículo 1 em diante diz assim: aconteceu que, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras, a quais prestava assistência com seus bens. Aí tem aqueles que dizem assim: Jesus não precisou de dinheiro. Amado, grande mentira. Está aqui, ó, Lucas 8. A Bíblia deixa bem claro: as mulheres que prestavam assistência com seus bens. Jesus andava de aldeia em aldeia. Não comia? Não bebia? A Bíblia diz que ele estava aqui na terra 100% homem. Ele não tinha sede, ele não tinha fome. Claro que sim. Ele não precisava de uma túnica nova. Alguém ia dar para ele? Claro que não. Ele tinha que comer, ele tinha que beber. E a Bíblia diz: as mulheres que prestavam assistência com os seus bens. Para se falar de oferta, tem que conhecer Bíblia. E para se falar de Bíblia, tem que ler. Então por que tantas pessoas... mas Jesus passou... Mentira, mano. Está aqui, a palavra diz que Jesus andava de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino de Deus. Com certeza tinha fome, ô Pedro? Sim. Vai lá na birosca do seu Manel, compra pão pra gente comer. E vai lá comprar pão. Entenda isso. Café da manhã, Pedro comprou pão. Agora vamos embora, vamos todo mundo pregar. Vamos de aldeia em aldeia. Está alimentado. Almoço. Preste atenção, amado. Isso não está na Bíblia. Isso aqui é uma mensagem figurativa. Um pensamento meu. Vai lá agora na pensão da irmã Maria e compra pra gente lá 12 quentinhas e traz pra nós. Agora vamos embora, vamos andar, vamos pregar.
Não para. Chegou a janta, não se comia. As mulheres prestavam assistência a Jesus. Para quê? Para que essa assistência? Para que esse ouro? Para que essa prata? Para que eles estavam aqui prestando? Em outras versões vai dizer suas fazendas. Jesus, quando viveu aqui na terra como homem, teve sede, teve fome. A Bíblia mostra isso. A Bíblia diz que ele se entristeceu quando chegou na hora da oração, estava Pedro dormindo. Se amargurou. E por que ele não ia ter fome? Ou você acha que ele andou aqui como Deus? Não, ele veio aqui na terra, se fez carne. E o verbo se fez carne. A Bíblia deixa bem claro. Pastor, o senhor não está inventando? Não, não estou não. Lucas, capítulo 8. Aí fala no capítulo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Só pessoas importantes, hein? Não é qualquer uma não. Susana e muitas outras, a qual, que prestavam. Você às vezes presta uma assistência a alguém, oferta a alguém, um missionário, assistência com os seus bens. Tinha lá o tesoureiro que era Judas. Para que Jesus ia botar no teu ministério um tesoureiro? Para quê? Me responde. Para que Jesus tinha tesoureiro no teu ministério, se ele não lidava com dinheiro? Para quê? Tá de brincadeira, né, amado? Quem diz que Jesus pregou, que Jesus... Não, amado, claro que sim. Claro que sim. Jesus literalmente era envolvido com dinheiro no ministério dele. A oferta da viuvinha, que todos nós conhecemos, que é uma das ofertas mais faladas na Bíblia, mais comentada. Só que os historiadores relatam que aquela 2 moedinhas era equivalente a 1 semana de trabalho. Tinha valor. E era uma das maiores ofertas, porque ela deu o que tinha. Quando você leva 10, 20 centavos, não é o teu melhor. Não é o teu melhor, eu tenho certeza que não é. Você dá 10, 20 centavos na oferta, porque você quer comer um cachorro quente. Você quer ir na cantina comer um empadão. Então, se você dá essa oferta, você não come o empadão nem come o cachorro quente quando acabar o culto. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje na casa do Senhor. E a oferta dentro da casa de Deus não é, amado, de forma alguma, não é de jeito algum determinação de homem, mas sim de Deus. Deus falou também lá no livro de 2 Crônica, logo no início do capítulo 7, do versículo 1, a Salomão, o maior sacrifício que eu já li na Bíblia. 1000 boi, 1000 cordeiro, 1000 isso, 1000 aquilo. Estava ali para ofertar pelo pecado do povo, pela remissão do povo. Olha que oferta extraordinária. Olha só que coisa maravilhosa. Então precisa ler a Bíblia para se falar da Bíblia. A Bíblia é o único livro que interpreta a si próprio. Jesus viveu ou não de oferta? Precisou ou não do dinheiro? Sim. Para que Jesus ia ter, vou repetir mais uma vez, no teu ministério um tesoureiro se ele não lidasse com dinheiro? Aí tem aqueles cabeçudos, né?
que Jesus esteve aqui e disse que de graça deste, de graça recebe. Sim, verdade. De graça deste, de graça recebe. Em nenhum momento Jesus não diz para você vender a tua pregação. Não. Mas ele também não diz para desamparar. Ele não disse isso. Em nenhum momento ele também disse desampara o obreiro, desampara o trabalhador. Não. Lá no livro de Neemias, a oferta era para manter os sacerdotes dentro da casa do Senhor e os levitas. Aqui, a oferta que foi pelos magos era para manter a mãe de Jesus, o pai de Jesus e Jesus. Sim. Então você entenda isso. E em Lucas, era para... A Bíblia diz que as mulheres prestavam assistência, porque Jesus andava muito. Eu imagino que Jesus tinha muita fome, mano. Posso imaginar isso. Jesus deveria ter muita, mas muita fome. Porque andava muito. Eu sei porque quando eu ando muito, eu também tenho muita fome. Fico com uma fome danada quando eu ando para cima e para baixo. Então, ofertar ao Senhor dentro da casa de Deus é bíblico. Olha só no capítulo 1 Coríntios, do versículo 9, diz assim: não sabeis vós, quem presta serviço sagrado do próprio templo se alimenta? Jesus estava se alimentando daquelas ofertas daquelas mulheres. E quem serve o altar do altar tira o seu sustento. Assim ordeno também o Senhor: os que pregam o Evangelho, viva do Evangelho. Viver do Evangelho não é vender, como se faz hoje. Uma vez eu liguei para uma pessoa vir pregar no evento, ele falou para mim que queria, na época, 2.000. Tinha que depositar 1.000. Eu falei, não, isso aí não é evangelho. Isso é negócio. Tô fora. E eu mesmo preguei, foi uma benção. 5 almas se converteram ao Senhor. Irmão Fernando Gabriel, a paz do Senhor Jesus. A paz, irmão Fernando. Irmão Fernando é um fiel aí, ó. Irmã Renata, a paz, irmã Renata. Tá gostando? Se tá gostando, deixa um amém aí. Quem estiver gostando, deixa um amém. Isso é Bíblia. Então, olha que interessante, eu quero ler de novo. Porque as pessoas acham, porque Jesus disse lá, quem recebesse de graça dás. Não tem nada a ver com isso aqui. Jesus disse, não sabeis vós, essa aqui é Paulo, que prestasse serviço ao sagrado do próprio templo, se alimenta, e quem serve o altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordeno também que o Senhor, os que pregam o Evangelho, que vive do Evangelho. Amém, glória a Deus, a irmã Renata deixou aí. Então entenda isso. O Evangelho te sustenta, não barganha. Amado, eu já perdi a noção de quantas e quantas vezes eu fui convidado para pregar no centro do Rio de Janeiro. Nem passagem eu combinava. Quantas vezes eu já saí daqui somente com dinheiro da passagem. Uma vez eu fui pregar na Barra, interessante. Eu só tinha o dinheiro do trem e do ônibus, porque eu tinha que chegar em Madureira. Eu tinha 10 reais. Na época a passagem era R$3,50, se eu não me engano, um negócio assim.
e do trem, que era 3, porque antigamente o ônibus era mais caro do que o trem. Antigamente não tem muito tempo, foi em 2017. Eu não me lembro muito bem quanto era para ser, sei que só tinha R$10. Foi o suficiente para mim ir e voltar. Não, para mim ir. E para voltar, não tinha dinheiro. Não comentei nada para ninguém naquela igreja. No final do culto, o pastor me chama e me dá um cheque e me leva para poder almoçar num dos melhores restaurantes da Barra. Almoçar não, jantar. Provisão de Deus. Eu não cobrei nada, mas saí dali abençoado. O pastor não falou assim para mim. Eu falei, pastor, eu não cobro para pregar. Ele citou esse versículo para mim. Meu filho, você vive do altar, então tira o teu sustento do altar. Querido, coisa linda, coisa de Deus. Sem eu pedir um centavo, ganhei uma oferta que deu para mim fazer compra. Sobrou dinheiro na época. Então Deus age dessa forma. Deus age dessa maneira. Agora as pessoas estão barganhando. Eu não chamo ninguém para pregar que me cobre. Vai ficar na prova, porque aí é um comércio. Agora, todas as pessoas que eu convidei para pregar em eventos realizados por minha pessoa, eu sempre abençoei, dentro daquilo que eu sou capaz de abençoar. Sempre abençoei com terno, sempre abençoei com uma oferta. Nunca saiu de mão vazia. Sempre preparei um almoço digno ou um jantar, sempre. Porque o obreiro é digno. Então ofertar na casa do Senhor é bíblico, não é do homem. As pessoas ignoram. As pessoas tiram como na hora da oferta, como se fosse algo comum. Não é, amado. A oferta é um momento de você demonstrar o que você sente para Deus. Nossa irmã Soares Betel, amém, glória a Deus. É o que você tem dentro do teu coração que você vai transmitir para Deus. A Bíblia diz que Davi tirou seu ouro, seu baú de ouro, tirou tudo que ele tinha e botou. Toma, Deus está aqui. Caim e Abel. Caim foi lá e pegou o que não representava o sangue. Tirou lá o que ele achou. Ele podia muito bem pegar o que ele estava ali, trocar ou comprar. Não, foi lá e ofertou. Caim. Abel pegou o melhor cordeiro. A oferta de Abel fala até o dia de hoje. A de Caim não representa nada. E tem muita gente aí que está dando oferta de Caim e não de Abel. Tem muita gente aí. Por que não se faz uma campanha bíblica dizendo qual é a tua oferta? De Caim ou de Abel? Isso é bíblico. A Bíblia fala, Davi falou, Senhor, eu não te oferecerei uma oferta que não custa o meu suor, o meu sacrifício. E é interessante que quando ele chegou lá na terra, daquele fazendeiro, já tinha lá tudo para ele ofertar. Ele ofereceu a fazenda, ofereceu, não. Ele, opa, não vou oferecer ao Senhor aquilo que não custa o meu suor. Davi foi ali determinado a oferecer uma oferta de perdão. Sim, amado. Que tipo de oferta você tem entregado ao Senhor? Eu também trabalho, e muito. Mas a minha oferta de louvor, minha oferta de adoração ao Senhor, eu sempre tiro um tempo específico para Ele, como agora. A minha oferta na casa do Senhor, eu sempre tiro o melhor. Já fiz festividade de gastar tudo do meu bolso e não me fez falta. Pelo contrário,
o Senhor me honrou. Já tirei dinheiro do gás para investir em festividade. Deus me honrou. Me honrou. Então, querido, às vezes as coisas não acontecem na tua vida, você não prospera, não anda, porque oferta de maneira errada. Eu vou mostrar para você que o que eu estou falando, não estou falando besteira não. Olha aqui no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Diz assim: os filhos honram o pai, o servo o seu senhor. Se o Senhor, o Pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: vós outros, sacerdotes que despreza o meu nome, vós dizem que desprezamos o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunta em que havemos profanado nisto? Está entendendo? Como o mistério é tremendo. Aqui é Malaquias, capítulo 1, versículo 6 e 7. Aí ele diz: a mesa do Senhor desprezível, quando trazer animal cego para sacrificar. Não é isso mal? Quando trazer o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplica a favor de Deus que nos condena, que nos conceda, a sua graça. Mas com tais oferta, mas as vossas mãos aceitaram eles vossas pessoas, diz o Senhor dos Exércitos. Tornará a haver entre vós que fecha as portas, para que não acandesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as vossas ofertas. Está entendendo isso? Como a oferta é algo tremendo. Amado, você não deve nem ofertar quando você está magoado com alguém. A Bíblia diz que Jesus manda tu deixar a tua oferta. Olha como a oferta é algo santo. Eu estou magoado, por exemplo, com o irmão Fernando. Eu tenho que ir até o nosso irmão Fernando Gabriel e pedir perdão para que eu possa ofertar. A irmã Renata está magoada com a irmã Soares Betel. A irmã Renata tem que pedir perdão para poder ofertar. Senão Deus não recebe. Está escrito aqui na palavra dele. Não são minhas palavras. É por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar na casa de Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem ver a prosperidade, porque está ofertando oferta de maneira incorreta. A Bíblia deixa bem claro que Deus não recebe. Olha só, tornará a haver entre vós, capítulo 10, versículo 1 e 10. Tornará a haver vós entre vós que fecha as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as vossas ofertas. Mas desde
nasceste do sal até o poente grande entre as nações, meu nome em todos os lugares. Ele queimando o incenso, trazendo a oferta pura. Deus quer uma oferta pura, não essa oferta que nós estamos ofertando. Oferta de mágoa, oferta de ódio, oferta de murmuração. Deus nunca vai aceitar quando você fala assim, vou dar, mas vai me fazer falta. Não, não dá. Não dá. Aquelas mulheres prestavam assistência a Jesus voluntariamente. Os magos foram até Jesus, se prostraram. Pá, tá aqui, mestre, nosso baú de ouro. Tá aqui. Tá aqui nosso baú de ouro. O que você tem ofertado ao Senhor? Como tem sido a tua oferta? Eu mostrei para você Bíblia. Mostrei para você o que a Bíblia diz. O que é Bíblia? Não estou falando aqui de mim. Você pode mudar a partir desse momento, ou você pode continuar da maneira que você se encontra. É contigo. Ofertar ao Senhor de maneira correta é a coisa mais linda que existe. Aquelas pessoas que acham que ninguém se preocupa com ela, aquelas pessoas que acham que tudo já acabou, já perdeu a esperança. Então eu peço a você, traz essa pessoa aqui para o nosso canal, traz essa pessoa aqui para esse trabalho amanhã às 16 horas. Eu tenho certeza, amado, que quem entrar aqui em dúvida do que Deus sente por si, vai sair daqui mudado. Eu tenho certeza que vai sair daqui transformado. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Que Deus irá entrar com a provisão na vida dessa pessoa. O tema é: Deus não abre mão de você. As pessoas vão conhecer quem é Deus na vida dela. Tá entendendo? Então eu convido a você a trazer mais um para participar conosco amanhã. Divulga. Nós temos aí na nossa página. Vamos estar daqui a pouquinho também postando para você divulgar nos grupos, para você divulgar com amigos e convidando eles para participar conosco. Amém? Uma boa noite e a paz do Senhor para todos.